E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do Campus Colorado do Oeste, e este é o 16º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 15º, nós conversamos sobre tempo de armazenamento de silagens. E neste episódio, o 16º, nós vamos falar um pouquinho sobre a abertura do silo e manejo de descarregamento. E o nosso convidado é o Dr. Lucas Mari. O Dr. Lucas é médico veterinário pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é mestre e doutor em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc, USP. Durante o doutorado, ele teve um período sanduíche na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. Desde 2010, o Dr. Lucas é gerente de suporte técnico para a América do Sul da Lallemand Animal Nutrition. E ele tem mais de 20 anos de experiência e atuação nessa área de conservação de alimentos, e especialmente na produção de silagens. Então ele tem uma enorme bagagem dentro do tema que nós vamos discutir aqui hoje. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a abertura do silo e manejo de descarregamento, ou seja, a retirada diária da silagem e o manejo adequado que nós temos que ter com o silo e com a silagem durante o período de utilização daquela silagem que está no silo. O nosso objetivo é falar dos impactos deste manejo adequado na qualidade e na quantidade de silagem que você terá dentro da propriedade. Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no nosso canal no YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, você também pode acessar esse episódio e os outros pelo nosso podcast. Vamos agora ao bate-papo com o Dr. Lucas Mari. Aproveitem! Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Lucas Mari, vai bater um papo com a gente hoje sobre abertura do silo, manejo de descarregamento do silo. Eu queria desejar as boas-vindas ao Dr. Lucas, agradecer por ter aceitado o convite. Para mim é uma satisfação muito grande, Lucas, te receber aqui hoje. Muito obrigado mesmo por aceitar e fico honrado com a sua presença aqui com a gente. Professor Rafael, obrigado, viu? A honra é toda minha. Eu já vi que muita gente boa apareceu por aí e eu ter sido convidado, para mim é uma honra. Espero fazer jus a esse convite aí. Legal. Lucas, a gente vai falar hoje de um tema bastante importante para quem trabalha com a produção de silagens, abertura do silo, o manejo ali de retirada da silagem, né, a importância disso no dia a dia da propriedade, da fazenda. E eu queria que no começo aqui, Lucas, você falasse um pouquinho para a gente, né, da sua experiência dentro desse tema, da sua atuação na empresa hoje, né, na Lallemand. Conta pra gente um pouquinho do que você vem trabalhando nos últimos anos. Professor Rafael, é o seguinte, como vocês podem ver, eu já não sou tão jovem assim, e eu comecei nesse universo da ensilagem, né, em 2001, quando eu tive a oportunidade de iniciar meu mestrado lá na Exalc, sob a orientação do professor Luiz Gustavo Nusso. Eu sou formado em veterinária da Universidade Federal de Uberlândia e depois eu tive a oportunidade de iniciar a pós-graduação na Exalc. Eu fiz o mestrado, então iniciando em 2001. Depois eu continuei no doutorado e finalizei em 2008 entre mestrado e doutorado. Foi uma experiência enriquecedora para mim. Estou muito grato ao professor Núcio e a todos os alunos que passaram lá, que a gente acaba aprendendo com todos, né? E então desde 2001 eu milito nessa área, né, de conservação de forragens, de alimentos. E depois da defesa de doutorado, eu ingressei na iniciativa privada. Eu trabalhei por 2 anos numa outra empresa e em 2010 eu iniciei na Lallemand como gerente de suporte técnico, que é o que eu mantenho
A gente tem um grupo técnico de 4 profissionais, muito experientes, todos eles. Acho que todos eles já tiveram a oportunidade de se apresentar aqui. Sim, todos. Então, eu com orgulho faço parte desse time também. Legal. A gente atua desde a área de pesquisa e desenvolvimento de produto, não no desenvolvimento de produtos em si, mas na aplicação desses produtos, né? Existem outros profissionais que estão dedicados à pesquisa e desenvolvimento, e a gente está na área mais aplicada dos experimentos assim, e o suporte técnico, né, para os nossos clientes. Sim, e esse tema, né, nós vamos falar hoje do manejo ali de retirada, né, do manejo de uso da silagem, né, de avanço do silo, e é algo, né, Lucas, que provavelmente no dia a dia, né, vocês se deparam no campo, né, com produtores com experiências ótimas, né, a respeito disso, mas também a gente ainda vê muitos problemas, né, a gente ainda vê muita silagem sendo perdida, né, muitos problemas com não só a perda, né, mas até mesmo produção, né, de micotoxinas, de produtos que podem ser tóxicos para os animais. Para começar, então, né, Lucas, a gente dividiu aqui, né, nosso bate-papo em três temas ali, em 3 pontos. E o primeiro deles, Lucas, eu queria que você falasse para a gente o que é isso, né? O que é manejo de descarregamento? Qual a importância disso? Por que isso é um ponto de atenção dentro da propriedade, né, para quem trabalha com silagem? Rafael, até para a gente contextualizar, vamos pensar que muita gente pensa e tem em mente que o processo de silagem ele termina com o silo fechado, né? E faz parte da fase da ensilagem ainda a abertura do silo. Né? São 4 fases, às vezes se falam em 5 fases, mas um dos textos que a gente acaba se referenciando fala em 4 fases, né? E a fase de abertura do silo é uma delas. Então, existem perdas relacionadas a esse processo que podem ser controladas, que devem ser controladas, que acabam afetando não só o valor nutritivo desse material, como as perdas físicas mesmo, né? Perdas em qualidade e em quantidade dessa silagem após a abertura do silo. Então, a gente costuma falar que uma nova batalha se inicia depois dessa abertura, né? De micro-organismos ali deterioradores. Então, tudo que está relacionado ao manejo desse processo pós-abertura, ele é importante para a gente tentar minimizar essas perdas qualitativas e quantitativas. E é legal, né, Lucas, a gente relembrar, né, ou reforçar que quando a silagem está dentro do silo, né, naquele ambiente estável, né, anaeróbio, foram produzidos ácidos orgânicos, né, o próprio ácido lático, né, o principal agente conservante, né. Só que quando a gente abre o silo, né, Lucas, a gente está expondo essa silagem, né, ou parte, né, da silagem que está ali no painel, né, em contato com o ambiente externo, a gente está expondo essa silagem ao ar novamente, né? Então, aqueles produtos metabolizados, né, açúcares estão ali prontamente disponíveis para micro-organismos, né, aeróbios utilizarem, né, Lucas? Como que acontece essa perda, né, digamos assim, de silagem, de material que vai ser descartado, ou produção de micotoxinas? Como que acontece isso? Como que a gente entende que isso está acontecendo no painel do silo após a abertura? Existem algumas maneiras de se medir essa deterioração aeróbia, né? Ela pode ser medida por temperatura, que talvez seja uma das maneiras mais fáceis, né? Todo mundo pode ter um termômetro em mãos, um termômetro de aço, e começar a medir a temperatura dessa silagem. Mas existem outras medidas que também demonstram a instabilidade de uma determinada silagem, por exemplo, variação de pH, crescimento de micro-organismos, o que torna
no campo um pouco mais difícil de ser medido, mas na pesquisa, nos estudos que se faz, eles são medidos, esses parâmetros também, né? A gente precisa lembrar o seguinte, Rafael, e a audiência que estiver assistindo a isso. Se a gente vê um aquecimento dessa silagem, algum tipo de combustível está sendo utilizado, né, após a abertura. E esse combustível, se ele é queimado antes, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, se ele é queimado no painel do silo, ele deixa de ser queimado, ele deixa de ter o combustível para ser queimado dentro do rumen dos animais. Então, esses alguns ácidos e, sobretudo, os carboidratos residuais, eles são convertidos e geram gás carbônico, né, CO2, água e calor normalmente. Então, é isso que é medido. Tá? Essa variação de temperatura é a queima de um combustível desse material. Sim, legal. E quando a gente analisa também, até no próximo episódio, né, da sequência, a gente vai falar com o Rafael Amaral, né, e vamos falar sobre essa parte de análises, né, de avaliação da silagem, né, não só do ponto de vista bromatológico, né, de digestibilidade, mas também da sanidade, né, que envolve um pouquinho isso que a gente está falando hoje, né, Lucas? Lucas, para o segundo ponto aqui, então, da nossa discussão, né, entendido o que é o manejo do descarregamento, né, do silo, aquele avanço ali na retirada de silagem, eu queria que você comentasse para a gente quais as estratégias que o produtor pode utilizar, né, para tentar minimizar essas perdas, para tentar preservar a silagem, né, no pós-abertura do silo. A gente vê, né, produtores tirando silagem manualmente, né, com garfo ou com equipamentos como desensiladores ou até com máquinas, né, com pá carregadeiras. Isso varia muito, né, de acordo com o tamanho do silo, a quantidade utilizada por dia. Mas é legal a gente entender que existem critérios, né, Lucas, para que a gente faça esse avanço, essa retirada da silagem. E aí a gente tem aí informações, né, de que tem que avançar 20 centímetros, 30, 40, 50. Como que funciona isso, Lucas? Como que a gente o que a gente usa como critério para fazer um bom manejo do descarregamento do silo? Bom, primeiro, assim, o silo deveria ser dimensionado para aquilo que seria o avanço adequado ou o consumo adequado dessa silagem a ser fornecida diariamente para os animais, né? Existem alguns trabalhos que demonstram que o oxigênio ele pode penetrar até alguns metros na face, mesmo uma face bem manejada. Tá? Então, quanto melhor o manejo, mais reta tiver essa face do silo, né, o descarregamento for mais bem feito possível, menores são as deteriorações desse material. Tá? Então, essa deterioração ela vai ser menor se a parede do silo, né, não do silo em si, mas a parede da face exposta dessa silagem, ela tiver menos imperfeições. Então, não é porque uma retirada é feita manual que necessariamente ela é inadequada. Ela pode ser muito bem feita. Nessas visitas que a gente já fez, a gente viu muitas propriedades pequenas, por exemplo, propriedades familiares no sul do país, né, que são propriedades pequenas com manejo exemplar da silagem, tirado à mão. E a gente vê também alguns produtores que têm todos os equipamentos necessários para uma boa retirada, mas acabam comprometendo um pouquinho a qualidade dessa retirada, mesmo com equipamento bom, adequado de retirada. Tá? Então, o dimensionamento do silo é importante, o avanço é importante. A gente pode comentar um pouquinho
de novas metodologias que estão sendo propostas, que a gente não está falando em avanço em si, mas uma retirada em quantidade de material por dia. Por exemplo, em situações de maior temperatura, é de se esperar uma maior deterioração também desses micro-organismos, né? Porque a temperatura mais alta, ela leva um metabolismo, uma ação desses micro-organismos mais rápidas, né? Uma ação mais rápida. Então, favorece esses micro-organismos. Perdão, Rafael. Essa condição favorece esses micro-organismos. Favorece o crescimento, favorece o metabolismo e o consumo desses combustíveis, né, que estão ali. Então a gente vê os responsáveis por essa deterioração, num primeiro momento, nesses estudos que se mede, a ação de leveduras. Tá? Essas leveduras consomem podem consumir ácidos orgânicos, por exemplo, ácido lático, pode consumir carboidrato, e daí ela leva um pico de aumento de temperatura, que isso é medido nos estudos. Tá? Então, um avanço adequado. Antigamente a gente sempre falava, pelo menos 30 centímetros, mas esses 30 centímetros nem sempre eles são verdadeiros. Pode ser que ele seja necessário um avanço maior numa situação de calor, numa situação de menor densidade de compactação dessa silagem, que o oxigênio penetra de maneira mais intensa. Então, isso tem que avançar mais do que os 30 centímetros. E eu não sei se a gente pode comentar aqui um pouco sobre o trabalho que o professor Thiago Bernardes fez. Claro. Recentemente foi publicado. Ele e outros colaboradores, tem um professor da Itália, Jorge Borriani, que é uma proposta interessante em se falando em descarregamento do silo, que eles propõem uma quantidade por metro quadrado, tá? E essa quantidade mínima ou adequada, vamos dizer assim, de retirada, seria 250 quilos para cada metro quadrado. Só que isso representa avanços diferentes em função da densidade que esse material tem. Sim. Tá? Então, o professor Thiago e os demais colaboradores, eles colocaram uma outra variável, que é a densidade. Vamos supor, né? Se essa silagem tiver 750 quilos por metro quadrado, né? E a proposta de 250 quilos 750 quilos, por metro cúbico, e a proposta de retirada dos 250 quilos por metro quadrado, isso significaria um avanço de 33 centímetros de área. Sim. Só que se essa silagem tiver menos densa, com 500 quilos por metro cúbico, esse avanço seria de 50 centímetros por metro cúbico. Teria que avançar bem mais. O avanço é maior. Uhum. Né? Então, foi interessante esse trabalho. Eles avaliaram quase 100 propriedades diferentes aqui no Brasil e na Itália e chegaram a esse número. Tá? Então, ele está relacionado à densidade, quão bem a compactação foi feita. Tá? Se eu tenho uma compactação boa, eu posso avançar menos. Se eu tiver uma compactação ruim, eu tenho que avançar mais para evitar essa deterioração. Tá? E eles mediram isso em função de pH, em função de temperatura, em função de crescimento de micro-organismos, e compararam sempre com o centro. Né? Se a gente estiver pensando aqui na face do silo, é bem o centro que vai ser o ponto de padrão de comparação. Sim. Legal. E essa é legal, né, Lucas, a gente perceber que existem esses critérios, né, existem esses parâmetros para nos nortear, né, mas isso não é fixo, né, isso é dinâmico, e você tem que entender, né, Lucas, você tem que entender o contexto, você tem que entender tecnicamente o que acontece ali, para que você faça, né, no dia a dia, você aplique esse conhecimento técnico, aplique essas informações da melhor forma possível, né?
quando a gente fala, né, 20 a 30 centímetros ali por dia de avanço, né, são informações, né, Lucas, que assim, no mínimo o produtor tem que se atentar a isso, né, mas às vezes pode ser um pouquinho mais, às vezes vai ser um pouquinho menos, né, e isso também tem que ser analisado, né, digamos assim, caso a caso, né Lucas? Sim, eu até trouxe um slide que é interessante, é bem antigo. Deixa eu mostrar aí para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Legal. Enquanto você ajeita, Lucas, eu vou dar um recadinho, né? Quem estiver nos acompanhando pelo podcast, né, ouvindo apenas o nosso episódio, depois com calma, né, pode ir até o YouTube, né, e assistir o vídeo, que daí vocês vão conseguir ver aqui as informações que o Lucas vai passar para a gente agora. Tá bom, Lucas? Eu vou passar aqui para a imagem para você poder comentar aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, então, eu chamei de estudo epidemiológico. Por que eu coloquei esse epidemiológico? Porque isso foi uma avaliação do que já ocorria, tá? Não foi feito um estudo tentando dimensionar silos, eles foram coletados dados aleatoriamente e depois fizeram uma análise final. O que traz de informação? Inclusive, esse autor aqui, né, o professor Jorge Borreani, que foi um dos autores lá, colega do Thiago Bernardes, trabalha bastante com essa questão de deterioração aeróbia, descarregamento do silo. Tá? Então, o que são esses dados aqui? A gente tem que pensar da seguinte maneira: menor número de silos são silos maiores, maior número de silos são vários silos menores. Tá? Então, eles ranquearam aqui as fazendas que tinham entre 1 a 3 silos, 2 ou 3, e aqui acima de 4 silos por propriedade. Tá? E o que foi visto? Que as temperaturas foram maiores em silos maiores com avanços menores. Ó, vamos ver aqui o avanço semanal. Tá? Então é 0,77 metros, ou seja, 77 centímetros de avanço semanal, 11 centímetros mais ou menos de avanço diário. Tá? O que isso representaria? Representaria uma fatia menor, uma maior deterioração aeróbia, uma maior temperatura dessa silagem, maior pH dessa silagem. Então, são situações que ocorrem em função de um avanço menor. Aqui, se a gente estiver falando avanços de quase 1,7 metros, né, isso daí dá quantos centímetros de avanço diário? Vai dar 25 mais ou menos, aproximadamente. 20 centímetros de avanço diário, obrigado, Rafael. 25 centímetros de avanço diário, as temperaturas foram menores, os pHs foram menores, tanto no inverno quanto no verão. Sim. Tá? O verão ele foi responsável por avanço maior, nessas mesmas fazendas. Né? Então já se avança mais no verão. Mas mesmo assim as temperaturas foram maiores, pHs maiores, de uma maneira geral. Sim. Tá? Então, ou seja, a situação de verão quente, eu não sei se essas regiões são mais úmidas também no verão, mas a maior parte do nosso Brasil são quentes e úmidas, eles levam a deteriorações maiores. Sim. Então, professor Rafael e nossa audiência aí, essas situações são observadas e a gente vê claramente uma deterioração maior quando o avanço é menor. Tá? Então, esses manejos eles são importantes, até mesmo estabelecer previamente qual seria o avanço ideal para a gente dimensionar adequadamente esse silo, essa estrutura de armazenamento. Legal. Lucas,
entendido, né? Depois que a gente discutiu um pouquinho sobre esses critérios, né, do avanço diário, acho que para a gente caminhar, né, para o fechamento da nossa discussão, né, seria legal a gente, claro que a gente já deixou meio subentendido, né, dos benefícios desse manejo, mas talvez você falasse assim, de uma forma bem pontual, né, dos reflexos, né, que um manejo inadequado, por exemplo, pode causar em porcentagem de perdas, em produção de produtos tóxicos, né, e reforçar, né, para o nosso produtor, talvez a gente pode até fazer, né, alguns exemplos aqui, assim, de cabeça, né, reforçar para o produtor a importância do planejamento, né, do dimensionamento do silo, né, Lucas, porque se a gente dimensionou um silo, né, que não está ajustado com aquilo que a gente precisa ter de retirada diária, né, é provável que a gente tenha problema no manejo, né, Lucas? Então, reforçar a importância desse processo de dimensionamento. O dimensionamento do silo ele é primordial. E uma questão que eu até deixei de falar, eu acho que é o primeiro aspecto depois dessa silagem aberta, é descartar esse material visivelmente podre. Tá? Porque o material que está com uma aparência boa, a gente não sabe se ele está realmente bom. Mas o material que está com uma coloração mais escura, com uma deterioração clara, a gente sabe que ele está inadequado para o consumo dos animais. Muita gente tem dó de descartar, especialmente nessa situação atual de alto custo de alimentar, vamos dizer assim. Mas esse material traz prejuízo importante para o desempenho animal. Tem um trabalho clássico que os autores foram aumentando o percentual de silagem visivelmente deteriorada numa dieta de animais de corte. E a gente vê claramente uma redução de consumo, uma redução de desempenho desses animais, uma redução de digestibilidade dos mais diversos nutrientes. Tá? Então a gente está falando, se não me engano desses dados, eram desempenhos diferentes dos desempenhos que a gente tem atualmente, mas saiu aí de ganhos de peso de cerca de 1 quilo desses animais, tinha mais forragem nessa dieta, para ganhos de 400 gramas no final, quando foi aumentando 25% a 25% de silagem deteriorada nessas situações. Então, precisa já descartar esse material visivelmente ruim. Tá? Então, dimensionar bem o silo, descartar esse material ruim e ter uma silagem estável, né? Existem alguns inoculantes, algumas bactérias que são capazes de produzir ácidos que trazem estabilidade desse material, né? Que são ácidos acéticos, propiônicos principalmente, que controlam fungo e levedura, sendo que as leveduras são as primeiras a deteriorarem essa silagem. E na questão de fungo, se a gente estiver pensando em micotoxinas, em produção de micotoxinas de armazenamento, né, são algumas delas, Peralenona, as toxinas produzidas principalmente por fungos do gênero Fusarium, né, que são de campo, e as micotoxinas são produzidas por aspergilos, por exemplo, que são de armazenamento. Né? Se a gente estiver falando em aflatoxina, por exemplo. Sim. E essa parte, né, Lucas, do dimensionamento, né, a gente não vai fazer um cálculo aqui, mas só para ter uma ideia, né, o produtor ele precisa, né, esse manejo, né, do descarregamento, digamos assim, o manejo do uso da silagem, né, Lucas, é algo que começa lá atrás, né? Quando a gente vai dimensionar o silo, quando a gente está planejando o sistema de produção, né? Porque você
o produtor tem que ter uma ideia, né, do consumo diário, né? Quanto de silagem diariamente ele vai ter que retirar daquele silo. Então, se ele precisar tirar 500 quilos, 1.000 quilos, né, ou 2.000 quilos, né, de silagem diariamente, a partir daí, né, Lucas, começa a fazer um planejamento, né, de largura do silo, de altura, né, altura do silo. Você vai estimar, né, ou trabalhar com a densidade que você espera obter dessa silagem, né, de acordo com o tipo de silo, com a compactação, né, Lucas? Então, não tem como, né, pensar num manejo de descarregamento correto sem que haja uma sincronia, né, entre a quantidade que vai ser retirada por dia e o dimensionamento do painel do silo, né? Porque senão você acaba fazendo silos muito grandes ou silos muito largos, muito altos e tirando uma quantidade diária muito pequena, né? Sim. Tem que considerar perdas, né? Perdas fermentativas, principalmente. Tem questões que refletem isso que você falou, professor Rafael, que são as situações comuns da gente ver ultimamente, são essas silagens de grãos, né? Então tem muita gente que estava usando estruturas que usava-se para silagens de milho, por exemplo, e usando na mesma trincheira agora silagens de grãos. Então a densidade é diferente, o avanço é diferente, o consumo é diferente, e isso traz avanços diários menores e um material muito mais rico, né? Muito mais propenso à deterioração. Então tem muita gente tendo resultados ruins em função desse mau dimensionamento ou a escolha de um alimento muito bom para ser utilizado em silos de avanços baixos, né? Então a gente acaba vendo as situações que ocorrem aí com deterioração de um alimento de valor muito alto e inadequada retirada ou descarregamento. Lucas, aproveitando, né, as experiências de campo que vocês têm, a quantidade de produtores que vocês atendem, né, seria legal comentar algumas dessas experiências, algumas coisas que vocês já viram no dia a dia, né, de exemplos para discutir aqui com a gente. Tá bom. Eu acho que é interessante as situações de manejo de descarregamento, que a gente não está falando nada em avanço, nada disso, mas como esse material ele é fornecido para os animais. Eu trouxe esse outro slide aqui. Essa foto é uma foto digital convencional e a câmera infravermelha ela tira uma outra foto que mostra a variação de cor em função de temperatura de qualquer material, e a gente usa bastante isso para silagem. Essa foto ela é uma foto da Argentina, tá? É um silo na Argentina que o pessoal retirou mais material do que deveria para um determinado trato, e esse material ficou amontoado aí para o trato seguinte, para ser utilizado no fornecimento seguinte. Isso é em gado de corte, tá? Daí nós tiramos uma foto, como eu falei, com essa câmera infravermelha, que mostra a variação de temperatura. Tá? A temperatura aqui está em graus Fahrenheit, eu vou trazer o cálculo para a gente mostrar bem o que seria em graus Celsius. Essa temperatura, por exemplo, nesse ponto aqui, nessa cruz, ele está a 56 graus Fahrenheit. 56 graus Fahrenheit são 13 graus Celsius. Tá? E vocês podem ver que aqui tem uma escala na lateral aqui, que vai de menos 32, a temperatura mais baixa aqui, que é essa porção que não pega, é até um erro,
mas a temperatura mais alta aí estava em 86 graus Fahrenheit. Tá? Se a gente estiver falando em 86 graus Fahrenheit, nessa escala vermelha, tudo onde estiver vermelho, isso são 30 graus Celsius. Então, vejam como tem uma diferença de temperatura da silagem mantida no silo, né, mantida num painel íntegro, e a silagem airada, né, ela foi derrubada aí, isso tem mais ação de oxigênio, isso traz isso traz consequências de aumento de temperatura. E a gente está falando aqui em 17 graus de temperatura se a gente considerar o centro do silo e essa silagem que está solta aí embaixo, tá? Então é muita coisa, é muito aquecimento, é muito combustível que foi responsável por aumentar essa temperatura em 17 graus. Isso demonstra, né, Lucas? Só desculpa interromper. Isso demonstra o que a gente acabou de falar do planejamento, né? Do planejamento diário da retirada, né? Porque se você erra nisso, ou se erra até mesmo ali no momento de retirar, né? Algum encarregado por isso fez planejou mal, dimensionou mal, isso resulta em perdas, né? Resulta em prejuízo dentro do sistema de produção. Sem dúvida alguma. Isso o nutricionista fez a formulação, tudo pensando que estaria fornecendo essa silagem para o animal, e aqui o valor nutritivo dessa silagem é totalmente diferente, né? Então é de se esperar um desempenho muito menor desse animal aí, que vai receber essa silagem ao invés dessa silagem que poderia ser prontamente retirada e fornecida para os animais. Sim. Bom, Lucas, falamos, né? Acredito que a gente tenha falado aí dos pontos, né, mais importantes, os pontos de atenção, né, que a gente tenha deixado claro para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, né, da importância de fazer o manejo correto, né, as implicações disso na qualidade da silagem, né, nas perdas. Eu queria agradecer muito a sua participação, né? Agradecer por dedicar um pouquinho do seu tempo a participar aqui com a gente. Foi realmente um prazer, um bate-papo fantástico, né? Para a gente deixar essas informações de uma forma bem clara, né? Bem direta e bem objetiva para quem estiver acompanhando a gente. Lucas, muito obrigado mesmo pela sua participação, parabéns por todo o trabalho e muito obrigado por participar aqui com a gente. Professor Rafael, aos ouvintes, a quem acompanha pelo YouTube também, eu que agradeço, é uma honra muito grande, como eu falei, participar desse momento aí com vocês, do Silagem BR, do podcast e desse canal no YouTube. Espero ter contribuído e ter feito jus aí a esse convite tão importante para mim, e que eu tenha passado aí um pouquinho do nosso trabalho. Com certeza, Lucas, com certeza passou. Obrigado mesmo e até a próxima. Valeu. Tchau. Boa semana a todos. Bom, finalizamos o 16º episódio e já estamos de olho no próximo, o 17º. E o nosso convidado será o Dr. Rafael Amaral, da Lallemand Animal Nutrition. Nesse próximo episódio, nós vamos falar sobre amostragem e avaliação das silagens no pós-abertura do silo. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e fique por dentro sempre que a gente postar algo novo para você.